Olá, tudo bom com você? Hoje eu trago um tutorial um pouquinho diferente do que eu tenho acostumado a trazer aqui, que vai ser uma reforma de uma blusa. Essa blusa eu já fiz ela aqui no canal. Ela está com alguns detalhes ali que eu queria modificar. Vou mostrar para você. Vou tentar ao longo do processo te dar algumas dicas sobre reforma de roupa. Eu não tenho muito hábito de reformar roupa porque, sinceramente, eu tenho pouca paciência para isso, mas tem muitas pessoas que gostam e é muito bom, né, renovar alguma peça e poder utilizar ao invés de ficar deixado parado no guarda-roupa. Então eu vou reformar essa blusa, vou tentar reformar porque ela tem alguns detalhes que eu não sei ainda se vai dar certo. Aí eu vou compartilhar com você e vou tentar te dar algumas dicas também sobre a reforma dessa peça. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve porque eu sempre trago tutoriais com bastante dicas. Eu gosto muito de ajudar, de dar algumas dicas, principalmente para quem está começando, que tem dificuldade de costurar, de reformar, de modelar. É isso tudo que você vê aqui no canal. A gente já inteirou aí 30 mil inscritos. Eu fico muito feliz, quero aproveitar para agradecer a você que está aqui junto comigo e te pedir que você ajude o canal a crescer. Aí você compartilha, comenta, deixa o seu joinha. Também, se você quiser fazer parte do clube de membros, é só clicar no botão abaixo do vídeo que está escrito lá, seja membro. Enfim, tem várias maneiras de você ajudar aí o canal a crescer, tá bom? Você pode também deixar a sua sugestão do que fazer aqui no canal, do que você quer aprender aqui, tá bom? Fala para mim nos comentários. E agora eu vou tentar desmanchar essa peça e vou te mostrando aí o passo a passo. Antes de sair desmanchando a peça que a gente quer reformar, a primeira coisa que você deve saber é o que você vai fazer com ela e se o que você quer fazer é possível. Digamos que eu quisesse alargar essa peça. Nesse caso dessa peça aqui, não seria possível se eu fosse alargar da forma mais comum, que é você desmanchar a lateral e aumentar aqui na margem de costura. Porque no caso dessa peça, ela foi feita toda na costura francesa. E a costura francesa, quando a gente termina de fazer, ela deixa uma margem de costura muito pequena. Então, não teria como alargar aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a costura francesa bem detalhado, então depois você assiste para você aprender a fazer, vou deixar aqui em cima para você assistir. Então, se eu fosse fazer um alargamento nessa peça, no caso desse modelo que eu estaria pensando em fazer, não daria certo. O que daria certo aqui? Se eu pegasse um outro tecido e acrescentasse na lateral. Tanto poderia ser do próprio tecido ou de repente usar um outro tecido para fazer um enfeite na lateral, mas da forma que eu falei inicialmente não seria possível. Então você tem que pensar essas coisas antes de sair desmanchando, para você não perder seu tempo e de repente você vai estragar uma peça que não serve para você, mas serve para outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, se você vê aqui alguma coisa diferente na peça, é porque ela está enxovalhada. Você conhece esse termo? Se você não conhece, me pergunta nos comentários que eu te respondo. E se você conhece, me responda lá também, se você tem o costume de usar a peça enxovalhada. Me responde lá que eu quero saber, tá bom? Tem duas coisas que eu quero modificar nessa peça. A primeira é a pence, porque na época que eu fiz, eu juntei o tecido de fora, que é um tecido fininho e transparente, com o tecido de dentro, que é o forro. Eu fiz dessa forma porque eu não queria que ficasse aparecendo no tecido de fora o excesso de tecido aqui da pence. E também porque eu juntei as duas laterais aqui, a lateral do forro e do tecido de fora, eu juntei as duas para fazer a costura francesa. E ficou um bom acabamento. Depois eu vou te mostrar pelo lado avesso como é que ela está. Porém, quando eu visto, acho que por a peça ser um pouco brilhosa ou por causa do tipo de tecido, essa pence ela fica muito em evidência, eu não gosto muito. Então eu quero ver se eu consigo tirar. E para eu tirar aqui, eu vou ter que mexer na lateral. Também a segunda coisa que eu quero mexer é aqui na barra. Eu gostaria que as duas barras fossem separadas e não juntas como eu fiz aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir, porque na época eu já fiz dessa forma, porque acho que foi a melhor forma que eu achei para dar um bom acabamento. Bom, como agora eu tenho Ultralock, de repente não vai dar para fazer os mesmos acabamentos, mas de repente dá para fazer usando a Ultralock. Então, eu vou ter que desmanchar aqui a pence e a lateral.
Só que eu não vou fazer isso dos dois lados inicialmente. Eu vou fazer primeiro esse lado, vou provar a peça para ver se dá para utilizá-la dessa forma. Porque a pence é feita justamente para acomodar o seio. Se eu tirar aqui, pode ser que prejudique no resultado final. E também eu não sei se vai tirar o vinco da costura que eu fiz aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse lado, vou ver se passando tira a marcação aqui da pence. E depois, se eu ver que deu certo, aí eu desmancho o outro, para eu não perder meu tempo. Então, toda vez que você vai fazer uma reforma que tem dois lados assim para fazer, você faz um e analisa se tá bom ou qual a outra alternativa que você pode dar para aquela situação. Para depois você mexer no outro lado, porque senão às vezes você perde o seu tempo, desmancha tudo e não dá certo. Aí você tem que refazer os dois lados. Nesse caso, então, eu vou desmanchar só esse lado aqui por enquanto. Antes de eu começar a desmanchar, deixa eu te mostrar o lado avesso, ó. Ficou muito bem acabadinho. Costura francesa aqui, na barra, nas costas, ó. Ficou muito bem acabadinho, porém, quando a gente faz uma peça muito bem acabada, a dificuldade para desmanchar também é maior. Mas ficou bem finalizada. Então agora eu vou começar a desmanchar. Eu já desmanchei desse lado, tirei a pence e desmanchei aqui na lateral. E quando eu estava desmanchando é que eu vi que eu tinha riscado aqui o formato da pence para mostrar no vídeo quando eu fiz essa blusa. Eu até achei que eu não ia conseguir deixar sem a pence porque tá riscado e aparece pelo lado de fora aqui. Mas aí eu levei na água, lavei, saiu quase tudo. Então acho que vai sair quando eu lavar direitinho. Então vou tentar fazer ela sem a pence mesmo. Então, como eu abri tudo aqui, ó, agora eu vou colocar uns alfinetes e provar no corpo para ver se fica bom sem a pence. Se ficar bom, aí eu desmancho o outro lado. Eu já provei a peça sem a pence e vi que não vai ter problema, porque a minha peça está um pouquinho larguinha. Se você estiver pensando em desmanchar uma pence que a sua peça esteja ajustada ao corpo, vai dar diferença porque a pence é feita justamente para dar o formato do corpo. No meu caso aqui não tem problema porque a peça está um pouquinho larga. Eu já havia desmanchado esse lado aqui, desmanchei o outro lado e desmanchei a barra também. Quando eu coloco aqui lateral com lateral, a parte da frente vai sobrar um pouco por causa da pence. Então eu tenho que acertar aqui tirando o excesso. É só colocar bem certinho, lateral com lateral, e tirar o excesso que tá sobrando aqui. Depois eu vou dar o acabamento aqui nas laterais, vou fechar, só que eu vou fechar separadamente. Vou fechar a parte do tecido mais fino de fora e depois a parte do forro, separadamente. Eu vou fazer a costura francesa mesmo. E depois eu dou acabamento aqui na cava. Eu passei uma primeira costura aqui, unindo frente e costas para fazer a costura francesa. E agora eu tenho que dar continuidade, só que esse tecido ele desfia demais. Então eu tive que aplicar uma técnica aqui para parar o desfiado. Essa técnica que eu apliquei é muito boa, mas tem que tomar cuidado para não queimar a peça. É simplesmente chegar o calor do fogo aqui na beiradinha, na margem de costura. Isso faz com que o tecido queime, né? Ele vai enroscando e queimando e não continua desfiando. E é uma técnica que você tem que fazer um teste antes, pegar um retalhinho do próprio tecido e fazer o teste, porque não são todos os tecidos que aceitam essa técnica. Então, depois que eu queimei tudo, agora eu dou continuidade para fazer a costura francesa. Eu já finalizei aqui a costura francesa nas laterais. Por dentro ficou assim, ó. Fiz no forro e na parte de fora. E aproveitei também e fiz a bainha. A parte do forro aqui eu diminuí mais ou menos uns 3 centímetros no comprimento, pra na hora que vestir, essa de fora ficar um pouquinho maior do que o forro. Porque pode correr o risco aqui, da hora que mexer o corpo, se deixar da mesma altura,
ficar aparecendo o forro. Então diminuí um pouco, porque antes as duas estavam juntas aqui, né? E agora estão separadas. Então eu diminuí o forro e aí fiz a bainha. A bainha só virei 2 vezes o tecido beiradinho para dentro e passei a costura. E para finalizar, só falta fazer o acabamento embaixo do braço. E aqui eu tenho que tomar o cuidado de manter a margem de costura voltado para o mesmo lado que está aqui na bainha. Como eu fiz a bainha primeiro, então eu tenho que estar atenta a isso na hora de posicionar ali, porque senão a bainha aqui embaixo fica para cá e esse aqui para lá. Aí a margem que está aqui, ó, vai ficar meio que levantada, vai ficar retorcida, na verdade, e aí vai ficar incomodando no corpo. E normalmente a gente joga tudo para a parte das costas, só que aqui eu tenho 2 tecidos que foi feito a costura francesa neles. Então, se eu deixar os dois para o mesmo lado, o que vai acontecer é que vai criar um volume a mais aqui, além de incomodar no corpo, na hora de costurar também é mais difícil, porque tem volume a mais aqui. Então, o que eu fiz? O forro eu coloquei para o meu lado aqui, e aqui no tecido principal eu coloquei para lá. Então, um tá para um lado e o outro tá para o outro. Aí, na hora de posicionar aqui, coloco um alfinetinho prendendo para na hora de costurar não retorcer. Eu tenho que pensar isso na hora que eu estiver fazendo a bainha. Ou eu faço aqui primeiro para depois fazer a bainha. De qualquer maneira, os dois lados, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, tem que estar para o mesmo lado. Para fazer o acabamento aqui embaixo do braço, eu desmanchei um pedaço do viés dos dois lados. E aí, eu jogo o viés todo pro lado direito. E como a beiradinha dele está dobrado, eu vou colocar um viés sobre o outro, assim. E aí, eu passo a costura aqui. Depois eu jogo ele todo pro lado avesso. Aqui não vai ficar bem feito porque é alfinete, né? Jogo ele todo pro lado avesso. Vira a beiradinha pra dentro e aí termino de passar a costura aqui, como eu fiz do lado de cá, ó. Mas normalmente eu não faço assim. Geralmente eu junto as duas pontas do viés, emendo elas, depois é que eu passo a costura aqui, ó. Mas dá pra fazer dos dois jeitos. E eu quero te dar uma dica aqui. Eu ia ter que sair para comprar um retrós de linha só para fazer o acabamento embaixo do braço e a bainha. E aí eu resolvi fazer um teste com a linha branca, porque aqui no original eu usei uma linha bege da cor do tecido. Eu fiz o teste com a linha branca na hora que eu fui fazer a bainha e não ficou aparecendo, ficou bem da cor mesmo do tecido, ficou camuflado, né, bem da cor bege. E aí eu acabei não precisando de sair para comprar a linha, porque aqui embaixo do braço não ia aparecer muito, também não ficou diferente de cor de linha, e a bainha também não ficou. Então, às vezes é só questão de fazer um teste mesmo com a outra linha que você tiver, que dá certo. Eu finalizei a regata, gostei bastante do resultado, vou te mostrar mais de perto. Não ficou nenhuma marquinha, ó, da pence. Nem de um lado nem de outro. E é muito bom poder pegar uma peça que tá meio que encostada ali e poder vestir novamente. Eu agora vou vestir essa peça mais vezes, porque eu gostei bastante, como eu falei. E eu tenho várias outras peças precisando de dar uma reforma ali. Como eu falei no início, eu não gosto muito de reformar a roupa, eu tenho um pouco de preguiça. Mas se você gostar, você me fala nos comentários, que isso vai me motivar a poder reformar várias peças que eu tenho ali e aí você aproveitar as dicas que eu dou aqui. Eu sei que não deu para ver muito bem assim a diferença, né, entre o antes e depois, porque a peça é clara e foi só praticamente uma pence que eu ajustei, né? Mas eu espero que você tenha pegado aí as dicas, né, durante a aula, que você tenha pegado alguns macetes aí. Eu estou aqui para te ajudar, quero muito compartilhar conhecimento, porque eu sei que tem muita gente que quer aprender. Então, eu fico muito feliz em poder ajudar. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar para você aí um versículo da Palavra de Deus para você meditar. Fica com Deus, até a próxima, tchau!